Olá, meus amigos, sejam abençoados com a luz do Espírito Santo no seu entendimento, para que você possa compreender a vontade de Deus para a sua vida. Muita gente quer fazer a vontade de Deus. Oh, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como é que Deus responde? Deus responde com a sua palavra. Deus é palavra. E através da palavra, Ele se comunica conosco. E nós nos comunicamos com Ele. Então, Deus não é imagem. Deus não é imagem. Deus não é uma coisa que você pega, que você toca, que você sente. Deus é a palavra. E quando se trata de palavra, se trata de caráter. Uma pessoa com caráter honra a sua palavra empenhada. E disso depende toda a vida do ser humano. Por exemplo, você depende da sua palavra que você empenha. Se você cumpre, se você não cumpre, então você vai ficar identificada ou identificado como uma pessoa de caráter ou sem caráter. Mas ter o caráter de Deus, quer dizer, ter o pensamento de Deus, ter a mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, que é a palavra, não significa dizer que você já está pronto para o que der e vier. Não. Você tem que agir essa palavra. A gente tem que agir. A gente tem que exercitar essa palavra. Dia após dia após dia. É como um relacionamento. O relacionamento entre duas pessoas não dá certo, na maioria das vezes, porque não há honra da palavra para com a palavra empenhada com o outro. Então, quando não há esse procedimento, esse comportamento de se assumir a palavra empenhada, então há uma ruptura, há uma quebra de confiança. E havendo quebra de confiança, então o relacionamento também se desfaz. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela quer ser feliz nesse mundo, eu quero ser feliz. Você vai depender da sua palavra empenhada e você se envolver com uma palavra, com uma pessoa que também tenha palavra, tenha caráter, para que vocês dois possam se dar bem, para que vocês possam construir uma vida a dois e serem felizes. Porque não há como duas pessoas que se envolvem uma com a outra, elas se envolvem entre si, elas têm aquela paixão, aquele sentimento, mas o sentimento de uma para com a outra depende também da palavra, sobretudo da palavra que um empenha para com o outro. E quando essa palavra é quebrada, quando essa palavra não é honrada, então aquela pessoa, aquele casamento ou aquela união, aquele relacionamento se desfaz. Então, minha amiga e meu amigo, Deus é palavra. Com licença, dá licença um instantinho só. Então, a palavra de Deus, quando é obedecida, então há relacionamento entre a pessoa que obedece com Deus. Então, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você quer ser uma pessoa feliz e você é uma pessoa de honra,
de caráter, você cumpre a sua palavra, você cumpre com as suas obrigações empenhadas com a pessoa que você vai se relacionar ou tem se relacionado, então você também espera da parte dessa pessoa que ela venha ser leal, fiel, verdadeira, sincera. A palavra dela venha também ser honrada como você honra a sua palavra. Não havendo essa troca de compromisso sério, verdadeiro, então a pessoa vai ser infeliz na sua vida. E eu posso falar isso com vocês, porque nós vamos fazer no final do ano 50 anos de casado. Esther e eu vivemos há 50 anos praticamente juntos. Vamos fazer lá em dezembro 50 anos de casado. Então, por que esse casamento deu certo? Porque nós empenhamos a palavra um com o outro e cumprimos, honramos essa palavra. E quando os filhos vieram, aí nós ensinamos esses filhos a honrar a palavra de Deus e a sua palavra, falar a verdade. Nós ensinamos. Então, quando a pessoa aprende a honrar a sua palavra e quando ela encontra uma pessoa que também é honrada, que honra a sua palavra, então dá certo o casamento. Mas o problema é que você diz, mas às vezes a pessoa cumpre algumas coisas, mas não cumpre as outras. Pois é, só com o Espírito Santo a gente pode confiar, não é verdade? A pessoa tem que ter o Espírito Santo, tem que ter a mente do Senhor Jesus, que é o caráter de Deus, que é o caráter de Jesus, que é o seu pensamento, que é a sua palavra, que é cumprida, que é honrada, é que a pessoa realmente pode confiar. Então, por exemplo, você que não se dá bem em relacionamento nenhum, é porque você não encontrou uma pessoa que honra a palavra para com você, e você também não honra a sua palavra para com a outra pessoa. E aí fica difícil realmente esse relacionamento. Com Deus não é diferente, com Deus é assim. A palavra empenhada tem que ser cumprida. Por isso que nós falamos isso ontem, quando Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú, quando Esaú chegou já era tarde demais, porque o pai já tinha determinado a palavra, a bênção para Jacó. E o irmão veio, mas meu pai, não tem nenhuma bênção para mim. Quer dizer, a palavra, não tem uma palavra para mim, não tem uma palavra que venha me garantir o futuro. Meu filho, a bênção eu dei ao seu filho, e agora você vai ser servo do seu irmão. A bênção já dei para Jacó, eu não posso fazer nada. Quer dizer, ele havia honrado a sua palavra. Então, essa cultura de antigamente é o que fez formar uma nação, a nação de Israel, embora eles tivessem quebrado a palavra para com Deus, mas Deus foi fiel no cumprimento das suas promessas àqueles que nele confiaram. Então veio Jesus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Quer dizer, Deus é palavra. E quem quiser viver em comunhão com Deus tem que ser autêntico, tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, tem que honrar a sua palavra. Eu gosto de falar sobre isso. Eu fico apaixonado quando medito sobre a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Deus falando. Quem crê nele, obedece essa palavra. Quem não crê, não obedece.
Quem ama a Deus, ama a sua palavra, obedece a sua palavra. Quem não ama, não obedece. Então vai colher os frutos dessa desobediência. Então, amiga e amigo, Deus dá a palavra dele para todos. Assim, é como o sol. O sol nasce para todos. O sol nasce para os bons, o sol nasce para os maus. Os justos e injustos. Todos têm o direito de usufruir o calor do sol. Todos têm o direito de usufruir os privilégios da natureza. Mas, obviamente, quando a pessoa quebra a sua palavra, quando a pessoa quebra o seu comportamento com respeito à natureza, com respeito ao sol, por exemplo, se ela fica exposta ao sol o dia inteiro, então, o que ela pode esperar? O sol não é para fazer mal, o sol é para fazer o bem, mas se ela quer além do que deveria, então ela vai se machucar, ela vai ser prejudicada. Então, amiga e amigo, num relacionamento com Deus, a palavra empenhada tem que ser obedecida, não pode quebrar. O voto, por exemplo, que nós falamos essas semanas atrás, um voto empenhado, um voto prometido a Deus, tem que ser cumprido. Ah, bispo, mas eu fiz o meu voto e não cumpri. Não, você não cumpriu porque você não quis cumprir. Mas se Deus ouviu a sua dedicação, a sua oração e atendeu você, então você tem e teria que cumprir a sua parte nesse voto, nesse compromisso com Ele. Então, Deus nos dá a condição para que nós venhamos cumprir os nossos votos para com Ele. Quer dizer, palavra. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Então, o que eu gostaria de falar com vocês nesta manhã? Você que quer começar um relacionamento, você que quer casar, você que quer projetar uma vida a dois para todo o seu futuro, busque uma pessoa que seja de caráter, uma pessoa que seja de palavra, uma pessoa que honre a sua palavra. Então, por exemplo, quando eu estava namorando a Esther, eu cobrava a palavra dela também, porque nós marcávamos encontro e se ela chegasse atrasada 5 minutos, então, para mim já fechava o tempo, porque eu chegava antes. Ela tinha o direito e a obrigação de chegar antes também, chegar na hora, porque foi o trato que nós fizemos. Nós empenhamos a palavra, nós concordamos. Tal hora, tá certo? Tá certo. Então, ela tinha que estar naquele lugar, naquele horário, como eu estive, como eu estava. Então, nesses detalhes, você vai vendo como a pessoa é, como é o caráter da pessoa. Se ela chega atrasada, se ela é aquela pessoa indolente e peca, não cumprindo com a sua palavra nos mínimos detalhes, então é porque está faltando a mente do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a palavra de Deus. E quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela é imersa, mergulhada no mundo de Deus, no mundo espiritual, no mundo da palavra, a palavra empenhada e cumprida. Então, Deus, quando nos dá o Espírito Santo, a gente passa a ter a mente dele, e aí nós temos condições de obedecê-lo,
Aí nós temos condições de honrar a nossa palavra. Aí nós temos condições de sermos felizes, você e Deus, Deus e você. Porque Ele fala, você obedece. Você faz um voto com Ele, se compromete com Ele e você obedece, então pronto, você vai ficar em paz. Assim também é no relacionamento. Você está buscando uma pessoa que seja assim de caráter, então não olhe para a aparência. Não olhe para a aparência dela. Olhe para o seu caráter. Olhe para o seu caráter. Observe o seu caráter, seu comportamento. Porque, infelizmente e desgraçadamente, a humanidade caminha na base dos sentimentos, dos 5 sentidos. Os 5 sentidos que nós temos da alma. E não anda de acordo com o seu raciocínio, a sua inteligência. Então, quando uma pessoa quer se relacionar com outra, ela tem que conhecer essa outra pessoa e saber e ver e conferir se essa pessoa tem caráter, especialmente caráter de Deus. Porque se não tiver o caráter de Deus, vai ser muito difícil conservar o relacionamento. Então foi assim que Esther e eu estabelecemos a nossa união, o nosso casamento. Nós estabelecemos, nós nos comprometemos um com o outro. Eu serei fiel a você na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, qualquer situação. Eu estarei com você. E ela, da mesma forma, se comprometeu comigo. Então, nós pautamos o nosso relacionamento assim, na palavra empenhada um ao outro. E isso com a testemunha fiel. Porque no casamento, o Senhor Jesus é testemunha. Deus é testemunha da aliança, do comprometimento, do juramento, do empenho da palavra um para com o outro. Então, se a pessoa é honrada e ela casa com uma pessoa honrada, então o casamento tem tudo para dar certo. Se não é, se um é honrado, o outro não, aí tem tudo para não dar certo mesmo. E o problema são os filhos. Quando vêm os filhos saem rebeldes, divididos entre si. Porque eles não aprenderam, não aprendem, porque o pai ou a mãe tem honra a sua palavra, mas o pai ou a mãe não honra, ou o outro não honra a palavra, então eles crescem divididos entre o sim e o não, mais ou menos e tal. Aí você vê uma geração rebelde, que é a geração desse mundo. As gerações têm sido assim. Vê que, por exemplo, com Adão e Eva foi assim. Eva deu ouvido às suas emoções, aos seus sentimentos, ao seu coração, à voz do diabo. O diabo usou o coração para fazê-la com vontade de comer aquela fruta que era proibida. Ela desobedeceu. E depois levou o seu marido a também desobedecer. Então, nasceu uma humanidade distorcida. Nasceu uma humanidade que você vê aí feita em cima de injustiças, desonras, de traições, de adultérios, de mentiras, de enganos, de roubos e tudo que não presta. E o ser humano é vítima de si próprio. Não foi Deus que criou essa situação crítica, foi o próprio ser humano, porque não honrou a sua palavra e não tem honrado a sua palavra. Então, amiga e amigo,
Se você quer ser feliz, honra a sua palavra e busque alguém que também o faça. Então, se a pessoa que você se envolve não tem a mente do Senhor Jesus, não é obediente, não é uma pessoa temente a Deus, então você pode ter certeza que não vai dar certo esse casamento, porque você temente a Deus, você vai casar com uma pessoa que não é temente? Pode a luz e as trevas se darem bem? Não dá. Então, paute a sua vida em cima da palavra de Deus. E como referência para você também vivenciar essa palavra todos os dias. Porque Deus honra aqueles que o honram. Deus honra os que o honram, mas os que o desonram também serão desmerecidos. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.